Muito boa noite a todos! Estamos começando mais uma live. Essa é a terceira live do Penso Logo Produzo e durante o mês de outubro iremos fazer lives todas as segundas e quartas-feiras, às 8h30 da noite, horário de Brasília, 7h30 de Mato Grosso do Sul. E hoje mais um tema útil, né? Um tema relacionado à produtividade, à gestão de tempo, e é um tema que eu entendo que é muito relevante para que a gente consiga trabalhar de uma forma equilibrada, com o tempo organizado. Alisson, seja bem-vindo, Filosofia para Fortes, Mentes Ávidas, muito boa noite. E qualquer dúvida, hoje a live é com vocês, então assim, vai ser um bate-papo meu com vocês aqui na live. Antes de eu começar a live, eu preciso contar um pouquinho, o pessoal brinca, quem sou eu na fila do pão, né? Porque desses 1.500 seguidores que tem no Instagram, alguns, só alguns me conhecem, né? E boa parte não me conhece nem com o que eu trabalho, o que eu faço, de onde eu vim. Então, para que vocês entendam por que eu consigo falar de produtividade e organização para vocês, eu preciso antes explicar quem sou eu, né? Então, eu sou a Bruna, tenho 36 anos, sou a mãe do Miguel, que vai completar 10 aninhos amanhã, da Maitê, que tem 7 anos, casada com o Jean há mais de 10 anos e produtividade é uma coisa que eu acho que eu sempre gostei desde criança. Eu sempre fui uma criança muito produtiva, gostava de escrever, gostava de ser meio que artista às vezes. Até meu primo tá aí, o Ítalo, né, Ítalo? A gente era bem artista quando a gente era criança. E a questão da produtividade, eu percebo que desde quando eu era criança, eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu não estou falando de multitarefas, né? Multitarefas é quando eu começo a fazer, sei lá, alguma coisa agora e já paro para fazer outra. Não. Então eu sempre estava com muitas atividades. Era a escola, junto eu tinha o inglês, o teclado, o violão. Então eu sempre gostei, né, dessa emoção de fazer várias coisas juntas. Quando eu cresci, fui para a faculdade, eu fiz 2 faculdades concomitantes. Então eu fazia Direito de manhã, Jornalismo à noite. Formei em Direito, fazia jornalismo à noite, trabalhava de manhã à tarde no escritório de advocacia, final de semana, pós-graduação. Então, a parte da produtividade, na prática, eu até então nem conhecia tanto da teoria, né, da gestão de tempo e da produtividade, mas eu sempre dei conta. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que muitas pessoas perguntavam como que eu dava conta, né? Como que você dá conta? Hoje eu trabalho no governo do estado. Boa noite, Adriana, Adriele, boa noite a todos, Fernanda. Como que eu dava conta com filhos pequenos, né? A gente tem o marido, tem a nossa família e trabalhar o dia todo e ainda fazendo outros afazeres e agora com o Instagram, né? Do Penso Logo Produzo. Então, como que eu dava conta de tudo isso? E eu comecei a pensar que, para mim, isso era meio que lógico, como que eu dava conta, mas que para as outras pessoas não era tão lógico. Pelo fato de não ser tão lógico, eu abri o Penso Logo Produzo para tentar fazer com que as outras pessoas também pudessem ter essa gestão de tempo, essa produtividade. E assim, o ponto principal esse ano, além da pandemia, né, eu acho que a gente acabou mudando um pouco as nossas vidas e eu comecei a fazer mais cursos teóricos relacionados à produtividade de abril para cá, mais ou menos março, na verdade, quando entrou a pandemia, de março para cá. E nessa época, eu comecei a perceber que estava tendo um embate entre as pessoas que trabalhavam presencialmente e as que faziam home office. E um questionamento relacionado à produtividade, que acredito eu que isso vai agora desaguar em várias mudanças legislativas no ambiente de trabalho, tanto no setor público quanto no privado. Em cima disso, de um estudo que eu estava fazendo relacionado a essa produtividade, eu abri o Instagram. Penso Logo Produzo, era dia 21 de julho de 2020. Que até então era uma pesquisa a campo que eu queria fazer para eu conseguir entender sobre as pessoas que estavam em casa, se elas estavam conseguindo ser produtivas ou não. E assim nasceu o Penso Logo Produzo. Então, assim, esse é um resumo bem resumido dos meus 36 anos de vida e por que que eu consigo falar sobre esses assuntos com vocês. Outras dúvidas que me perguntaram, mas como que você dá conta de ter 3 posts em um vídeo por dia?
organização de tempo e, óbvio, eu tenho um pouquinho de facilidade, talvez por causa do jornalismo, porque eu sou meio que fuçada com a internet, com a parte de tentar editar, de mexer no Canva. Então, assim, tem algumas coisas que não adianta todo mundo querer ser igual, né? Cada um tem uma cabecinha para seguir. E ali eu criei uma meta. Então, eu queria ensinar 3 assuntos diferentes por dia escrito e num videozinho curto para que as pessoas também tivessem ideias sobre liderança, sobre motivação, sobre a questão de produtividade, gestão de tempo. E agora, aos poucos, eu estou introduzindo a questão de família. Então, tenho falado de casamento e, por sinal, já tenho tido feedbacks pedindo mais posts nesse sentido. Deixa eu só dar um oi aqui, gente, porque hoje é com vocês, Natasha, Claudinha, Renan, Neuropsicologia Infantil Adulto, Dri, Fernanda, obrigada, Fernanda, e o Next SP também, que acabou de entrar. Então, nesse sentido, sobre esses assuntos que eu decidi hoje fazer a live, né? Eu estava falando da questão do casamento, porque eu entendo que é um tripé. Para que você consiga ser produtivo no seu ambiente de trabalho, para que você consiga sentar lá na sua cadeirinha, tanto no home office quanto no trabalho presencial, você tem que estar em paz. E aí vai ser a questão financeira, que eu conversei com a Drica na segunda-feira, vai ser a questão da sua família, como que estão os seus filhos, como que está o seu marido, porque quando alguma coisa não vai bem nesse tripézinho, nada vai bem. Então, assim, o dia que você não tá bem no seu casamento, o seu trabalho fica mais difícil de lidar, você não consegue lidar com você, o dia que você não tá bem com você, seu casamento não vai bem. Então, assim, é uma questão de equilíbrio. Ontem eu conversei com vocês, em alguma resposta da caixinha que eu deixei, falando assim, não adianta a gente achar que a gente vai dar conta de tudo sempre, tá? Não adianta a gente achar que a gente é super-herói, até gostaríamos, né, de sermos super-heroínas também. Vão ter fases da vida que a gente vai priorizar algumas coisas em detrimento das outras. Tem pessoas, adultos, que fazem faculdade à noite e naquele período à noite não vai conseguir ficar com os seus filhos, mas é compreensível. Então a gente tem que por isso que a gente tem que criar metas. Por que eu tô nesse período da minha vida com a cabeça jogada no trabalho ou na cabeça jogada para o estudo? E além disso, conversar, ter o diálogo. A principal chave para que não haja desentendimento é o diálogo. É difícil, tá? Tô falando a pessoa mais sábia disso, não. Porque o diálogo, normalmente você vai já com uma carga emocional e você às vezes nem consegue falar aquilo. Você já, né, com todo respeito, vomita, né, os problemas na outra pessoa que às vezes não tá nem esperando aquele bando de emoção. Mas a conversa, você dá a oportunidade que a outra pessoa escute você também. Então, fazendo esse resumo para que vocês entendam, boa noite, Mayra, oi, Renan. Fazendo esse resumo, Natasha maravilhosa, Natasha vai estar com a gente dia 12, ela é uma brasileira carioca da Gema que mora hoje nos Estados Unidos e que trata também do assunto da produtividade. Segunda-feira a gente vai estar falando sobre perfis comportamentais relacionados à produtividade, uma live imperdível. Bom, agora entrando no tema principal da live. Como que a gente faz para que esse tripé dê certo, né? Como que a gente se organiza para isso? Primeiro passo que eu faço, então assim, o que eu vou falar para vocês podem encontrar na internet? Pode, tá? E podem encontrar outras formas, mas são coisas que eu aplico no meu dia. Então assim, eu aplico e eu vi que deu certo. E aonde não deu certo, eu vou contar para vocês também. Na noite anterior, na hora que eu vou deitar, né, depois da minha oração, eu começo a fazer meio que um mapa na minha cabeça de como que vai ser meu dia. Por exemplo, meu dia amanhã, o meu filho tá aqui perto, né, ele faz aniversário. Meu dia amanhã vai ser extremamente corrido. Por quê? Porque por mais que estejamos só nós 4 aqui por causa da quarentena, vai ter um bolinho, a gente quer ir atrás de um balão, de alguma coisa. Então isso daí já saiu um pouquinho da minha rotina. Para isso, eu vou ter que fazer alguns encaixes nas minhas prioridades. E isso é normal. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre os apagar incêndios, né? E até hoje a Natasha falou sobre isso na live dela também.
Às vezes a gente convive com pessoas que sempre nos trazem imprevistos e tiram a nossa rotina do dia a dia. Até para isso a gente tem que prever. Então, na hora que você for dormir hoje, pensa assim, ó, amanhã de manhã o que eu preciso fazer até o horário do almoço. No período da tarde eu tenho que ter finalizado o quê? E à noite? É o mapinha, tá? Para que no outro dia você já não acorde tão acelerado. Você já acorde lembrando que seu dia vai ser dividido em 3 partes e que você vai conseguir dar conta de tudo, desde que você organize e abre um espaço entre uma atividade e outra. Dê 10 minutos, 15 minutos, que é aqueles 10 minutinhos que podem surgir outros imprevistos no meio e depois no final do dia, quando você soma, você consegue. Outra forma, se você for um pouco mais detalhista, eu costumo fazer isso no dia posterior, quando eu acordo, mas pode fazer antes de dormir. Você escrever, né, fazer já a sua relação, fazer o brainstorming lá de tudo que você precisa fazer no dia seguinte. Aí a Mayra acabou de contar que hoje ela teve 3 imprevistos. E a gente sabe que 3 imprevistos às vezes acaba atrapalhando toda aquela rotina que a gente programou. E se a gente realmente não cuidar da gestão de tempo, atrapalha, prejudica, às vezes o teu chefe não te entende, o teu marido ou a tua esposa não vão te entender, então por isso que o diálogo é importante. Oi Gi, oi Gui, tudo bom com vocês? O segundo ponto que eu faço é identificar o período de produtividade. Existem pessoas que trabalham melhor de manhã e existem pessoas que trabalham melhor à tarde, outras à noite. Outras pessoas que na época de faculdade conseguem estudar melhor à noite, outras de manhã. Não existe uma regra para isso. Até há quem diga que as atividades mais difíceis a gente tem que fazer no primeiro horário. Mas tem pessoa que não rende. Às vezes você vai falar para uma pessoa da área até de publicidade e propaganda que ela tem que produzir, sabe, lá, aquela publicidade, aquela propaganda, 7 horas da manhã. Não vai sair nada. Às vezes ela é daquela que vai começar a produzir 10 da noite, terminar 3 da manhã e a propaganda dela vai ganhar prêmios. A gente tem que entender o nosso organismo, mas óbvio, né? Quem trabalha em ambiente que é das 8 horas de trabalho por dia, que tem que entrar às 8 e sair às 6 da tarde, vai ter que começar a se acostumar com isso. Mas você consegue durante o dia, às vezes se aquilo não for urgente para aquele horário, adequar. Se você produz mais à tarde, deixa atividades menos, que você precisa ter mais foco e concentração para amanhã. Você passa as atividades todas para o período da tarde. E para isso que você precisa ter essa organização. Você tem que se conhecer, tá? Então, antes de tudo, se conheça. Não vá pelo outro. Eu fiz um post quando tinha acabado de abrir o Instagram aqui do Penso Logo Produzo, que foi um vídeo que eu vi do Thiago Nigro. Ele falava do Primo Rico, né, daquele livro Primo Rico. Ele falava assim, que não importa você acordar às 5 da manhã, mas sim o que você faz quando acorda. Porque muitas pessoas têm mania de fazer post de live das 5 da manhã, das 4 da manhã, do livro do Poder do Amanhã, do Amanhecer, enfim. Só que às vezes a pessoa não está produzindo nada, ela só está tirando a foto para falar que ela acordou 5 horas da manhã, das 5 até as 7 ela não conseguiu assim, nem entrar aquele conteúdo da live nela. Então não importa se você, não interessa você acordar às 5 horas da manhã para não produzir, às vezes compensa você acordar às 6 da manhã, firme, e dormir um pouco mais tarde para você produzir um pouco mais. Então não entra na modinha, tá? Tem dados científicos? Tem alguns dados que comprovam que se você acorda de manhã, para algumas pessoas, às vezes meu pai, por exemplo, pratica atividade física há anos, 5 horas da manhã. E para ele, ótimo, excelente. Tem pessoas que preferem fazer atividade física à noite. Entende o que eu estou querendo dizer? Se vocês estão entendendo aí, joinha, coraçãozinho, qualquer outra coisa que tiver. E quem quiser chamar um amigo também, é para esse triângulozinho aí de lado, é só chamar um amiguinho para vocês. Natasha, tá uma moda chata mesmo, essas 5 horas da manhã. Acho que tá tendo mais live 5 da manhã do que nesse horário que eu tô fazendo agora. A Gi, ela já disse que ela gosta de fazer tudo cedo. Ela gosta de organizar. Então, assim, é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Cada pessoa é de um jeito. Mayra, não sei você, mas você prefere correr de manhã ou à noite? A Mayra corre maravilhosamente bem. Então, assim, aviãozinho, é um avião? Então é um avião que é para enviar. Eu falei um triângulo de lado. Sou ótima para isso daqui. Então depende do horário. Ela já gosta de acordar cedo para correr.
Então, assim, vocês estão entendendo, né? Cada um vai produzir no melhor horário que ele se sentir bem. Esquece a modinha das 5 da manhã e só produza naquele horário que o teu cérebro estiver bem concentrado para isso. Terceiro ponto. Agora que eu vi que era um avião de papel, sou ótima para isso. Faça uma coisa de cada vez, que é o que eu tô falando para não ser multitarefas, né? Eu utilizo, acho que eu tô com um livro aqui. Esse livro aqui, gente, ele é maravilhoso. O Método Bullet Journal. Se eu falei certo, Natasha, a gente estava conversando disso hoje. Para quem quiser comprar esse livro, ele é um livro excelente de forma de organização. Ele mudou a minha vida e vai ter post essa semana relacionado sobre ele e eu ainda vou fazer uma live especial sobre ele. Só que eu não vou explicar exatamente como que o método funciona passo a passo. Às vezes vocês veem na internet uns planners feitos à mão, assim, com as letras bem bonitas, eles se baseiam nesse método aqui, porque você coloca seus planejamentos do mês, aí depois você coloca do dia, é uma agenda, como se fosse, entre aspas, uma agenda um pouquinho diferente. Como que eu faço isso de forma resumida e você já pode fazer isso a partir de amanhã? Eu tô até com o meu caderninho aqui, mas eu não vou mostrar porque ele tem várias anotações pessoais. Mas eu divido ele em 3 partes. Uma parte eu coloco a questão da rede social, que eu tô tendo um tempo do meu dia para isso. Na outra parte eu coloco casa e o terceiro, trabalho. Tudo que eu vou ter que fazer naquele dia vai estar listado lá. Naquele meu brainstorm que eu fiz na noite anterior ou no dia seguinte, eu vou listar lá. Vou falar algumas coisas que eu coloquei aqui. Uma conta que eu tinha que pagar, deixei como casa. O Instagram, eu precisava encaminhar, avisar os grupos da live. Eu coloquei, porque a gente esquece. Quando faltam 10 minutos aqui, você já tá, tem que entrar na live. E aí, quando você lê aqui, né, vem. E a parte de trabalho, que são diversas coisas do meu setor aqui que estão. Terminou o dia, eu vou olhar esse caderno e vou riscar, tá? O que foi importante. E o que foi surgindo durante o dia, que eu fui lembrando, ou o que alguém foi me cobrando, eu vou colocando nesse caderno. Passou para o dia seguinte, e você pode fazer isso com um caderno usado, tá? Na tua casa, qualquer um que tiver aí. Quando passou para o dia seguinte, eu vou colocar aqui agora, amanhã, dia 8, certo? E aí eu vou colocar de novo casa, Instagram e trabalho. E eu vou olhar na minha lista anterior o que eu fiz e o que eu não fiz. O que eu já fiz está riscado e o que eu não fiz eu passo para o dia seguinte. Esse é a forma, assim, bem simples que eu estou explicando desse método. Depois eu vou explicar de uma forma que você consiga, além de fazer esse papel de agenda, planejar e ter metas para o futuro. Além dele, eu utilizo o método Kanban, que é no computador. Você faz uma tabelinha, pode ser no Word ou no Excel, e divide, no meu caso, eu divido em 3 colunas: a fazer, fazendo e feito. A fazer tá ali na minha mesa. Fazendo, por algum motivo, ele tá parado na minha mesa, ou porque passou por uma segunda pessoa analisar, ou porque eu tô esperando o retorno da minha chefe. Feito, encerrou. Então, essa é uma outra forma que eu utilizo de organização para eu até depois poder localizar esses documentos, certo? Evite adiar tarefas, é a questão da procrastinação. São tarefas que às vezes no seu dia a dia você fala, vou fazer isso depois. Não fala isso não, faz, porque ele vai ficando maior, o fazer depois, aí depois aquele negócio já vai ficando um pouco mais, começam a te cobrar aquilo. Então evita procrastinar tarefas, ou tente entender por que você está procrastinando aquela tarefa. Às vezes você está com dúvida e você não está querendo perguntar para o seu colega de trabalho, você não quer dividir, às vezes você acha, se eu for lá perguntar para essa pessoa, coitada, já tem tanta coisa para fazer, eu ainda vou levar isso. Pergunta, que às vezes a pessoa te tira esse monstrinho e aquela tarefa sai da sua mesa. Então, evitar de adiar tarefas é uma das coisas. Dormir e alimentação, não preciso nem falar, gente, né? O tanto que é fundamental. Eu não sei vocês, pode falar aí, comentar aí, mas eu fico imprestável quando eu durmo mal. Fico num mau humor, assim, absurdo, rendo menos ainda no dia seguinte. E é uma coisa assim, que eu fiz uma enquete, o que me deixa pior, fome ou falta de dormir? Pra mim é falta de dormir. E olha que eu gosto de comer, mas o sono, o mal-estar. Em março a gente viajou antes de começar a pandemia, a gente foi para o Rio de Janeiro. E aquele voo que tem aqui em Campo Grande, né? Porque diferente de quem mora em São Paulo ou no Rio, aqui são os horários excelentes da madrugada para você conseguir pegar alguns voos.
E aí você não dorme, 2 horas da manhã você já tá dentro do avião para você pular daqui para Belo Horizonte, para chegar até o Rio de Janeiro. Chega às 6 da manhã, aquele dia fica um dia complicado. Você quer começar as suas férias, mas você não dormiu direito no avião, você não consegue. Então, para mim, a parte de dormir é uma coisa, assim, me mata. E pode me dar até enxaqueca, eu já cheguei a essa conclusão. A única coisa que acaba com o meu dia é enxaqueca. E a falta, quando estou desregulada no sono, isso acaba comigo mesmo. Então, dormir e alimentação são coisas que ajudam a gente na produtividade também. Eliminar distração. Como que é? Vocês se distraem com o quê? Né? É a rede social? É a televisão? É a conversa com o amigo durante o expediente? Começa a ver o que é esse ladrão de tempo que está tendo em volta de você e começa a desviar, tirar ele da sua frente para que você consiga produzir um pouco melhor. Gente, não é evitar totalmente, eu não sou tão radical. Se você gosta, se você está acostumado com aquilo, é igual dieta, não vai prestar. Você cortar isso da noite pro dia, isso não vai prestar. Depois, no outro dia, você vai estar com o celular o dia inteiro olhando. Mas tenta reduzir. Eu vi até que a Natasha postou esses dias que ela viu no celular dela o tempo que ela estava gastando na rede social, que dava acho que 8 horas por dia. E aí ela conseguiu reduzir para 5, porque cada vez que você dá uma mexidinha no celular, ele conta, teu celular computa como se você estivesse utilizando a rede social. E ela disse que melhorou bem, né, a questão de produtividade dela. Incentivos a si. Quais são os incentivos de vocês? Eu sou aqui de Mato Grosso do Sul e adoro tomar tereré. Então, assim, o meu incentivo para que eu consiga produzir bem é poder chegar em casa, sentar e tomar um tereré. Quem é do Sul, às vezes é tomar um chimarrão. Outras pessoas é sentar com os filhos e brincar com os filhos. Te dê pequenos prazeres por dia para as atividades que você consiga cumprir, porque a nossa vida é um dia de cada vez. Hoje é mais um dia ou menos um dia que a gente está, né, vivendo. Então, se a gente não tiver pequenos prazeres por dia para compensar o estresse do trabalho, de nada vai valer a pena. E antes de mais nada, pergunte para você mesmo se o que você está fazendo é isso mesmo que você quer. Às vezes é difícil, às vezes você está no meio de uma faculdade que você descobre que não é aquilo que você quer para sua vida, às vezes você está no meio de um emprego que você vê que, se eu te perguntasse o trabalho que você faz hoje, você se vê fazendo para o resto da vida? Se você respondeu sim, excelente, você ama o seu trabalho. Se você torceu o nariz e falou, começa a pensar, planeja coisas melhores para você, porque às vezes quando a falta da tua produtividade no ambiente de trabalho está direcionado a não gostar daquilo que você faz. Dá uma pensada se realmente é isso mesmo que você quer ou se você quer mudar um pouco, planejar, né, ter ares novos na sua vida. Lazer e móveis confortáveis, eu não preciso nem falar, né? Eu não falo que é móveis chique, mas se você não sentar numa cadeira boa ou você entrar numa posição boa assim na mesa, é horrível, né? Você vai ter dor na coluna e várias outras coisas que vão te deixar improdutivo também. Então esses são alguns pontos, gente, que eu realmente utilizo no meu dia a dia e eu vejo que muda a minha produtividade e acho que vai mudar a de vocês também. Falando sobre essa questão, e agora já quase entrando na reta final, porque isso daqui era mais um bate-papo mesmo com vocês, na bio, para quem não sabe o que é bio, é onde fica do lado da minha foto a descrição sobre quem sou eu, do que é o Instagram aqui. Nessa bio tem um link, tá? Que está escrito, acho que está escrito lista de espera. O que é essa lista de espera? Contando isso para vocês da questão da produtividade, da gestão de tempo e depois de conversas de algumas pessoas que eu tenho recebido por direct, eu decidi montar um grupo de mentoria a partir de novembro. Mas para isso, antes, eu estou abrindo a lista de espera. Até porque, eu não sei se vocês sabem o que é uma mentoria, tá? A mentoria é quando o mentor consegue passar a sua experiência para o caso e para os problemas que a outra pessoa tem. Teve um post que eu fiz explicando a diferença do mentor, do coach e do professor. O professor é o teórico lá da aula
Quando você vai tirar a carteira de motorista, o que te dá aula teórica seria um professor. O que te dirige o carro, te ajuda a dirigir o carro na aula prática é o coaching. Depois que você já tem a carteira de motorista, que você fica com aquela insegurança de entrar no carro, aí vem o mentor, que é com a experiência dele, que já dirigiu o carro, ele vai conseguir te auxiliar. Então, a minha ideia é montar um grupo de mentoria com pessoas que queiram ser mais produtivas e gerenciar o seu tempo, sem esquecer dela mesma e da família. Se você entendeu essa vibe que eu tô querendo dizer, que para você ser produtivo, esse tripézinho tem que estar andando junto, é comigo que vocês vão conseguir... comigo não, mas nesse grupo que vocês vão conseguir aprender um pouco mais e melhorar tanto no seu ambiente de trabalho quanto no ambiente pessoal. Por isso eu estou colocando uma lista de espera, porque até o final de outubro, quem escrever lá o e-mail, né, deixar o e-mail cadastrado, eu vou mandar um e-mail personalizado, exclusivo, porque eu preciso conversar com cada um. A mentoria, você tem que se identificar com o mentor, tá? Se o mentorado não se identifica com o mentor, a mentoria não vai dar certo, porque tem que ter confiança. Ele tem que realmente acreditar que a pessoa que está falando de produtividade ou gestão de tempo faz aquilo e entende daquilo, senão perde valor para outra pessoa. Então, deixe o seu e-mail ali na bio, que eu vou entrar em contato até o final de outubro com todos que deixarem, tiverem interesse. E aí a gente vai montar um grupo que vai ser tanto coletivo, né? Vão ser aulas coletivas com o grupo todo e também vão ter sessões individualizadas para que eu entenda qual é o problema que você tem e para que em cima disso eu consiga fazer a solução, certo? Então quem tiver interesse, o link vai estar ali na bio. Para finalizar agora, gente, eu quero falar só um pouquinho para vocês sobre a questão de gestão de tempo. Eu não sei como que vocês regulam o tempo de vocês. Um dos posts que eu coloquei hoje, eu acho que era de tarefa, atribuição de tarefa doméstica. Vocês são daquelas pessoas que começam a limpar uma parte da casa, de repente vocês já estão limpando a outra e deixou aquela parte para trás? Nessa gestão de tempo, a gente tem que pensar na organização. Como que está a sua organização? Se ela não estiver boa, sua produtividade vai estar pior ainda. Então, quando você for fazer, uma dica que eu dou é marcar horário. Então, se você tiver que fazer uma petição e você imagina que você gasta 1 hora fazendo aquela petição, escreva, se você for um advogado, coloque o alarme 1 hora e comece a fazer. Quando ele apitar, durante aquela 1 hora você vai ficar extremamente focado. Não vai desviar a sua atenção para nada, sabe? Só com coisas urgentes ou de emergência ali na hora. Você vai perceber que você vai produzir mais e vai conseguir produzir mais em menos tempo. Gente, isso é possível. Se vocês prestarem atenção às vezes com as tarefas que vocês têm amanhã para fazer, fala assim, eu quero fazer tudo no período da manhã, sabe? Pega de jeito, fala, olha, eu vou fazer tudo no período da manhã. Veja se vocês conseguem ou não. E eu vou dar uma experiência própria aqui para vocês. Em 2016, eu fiz uma cirurgia de tireoide. Tirei metade da minha tireoide, que na época eu estava com suspeita de câncer, mas graças a Deus foi benigno. E eu não sei, eu tava com muito medo dessa cirurgia, muito medo, assim, eu tava com pavor de fazer essa cirurgia. E aí eu decidi que eu ia limpar a minha mesa de trabalho, e eu tava com muitas pendências para finalizar. E eu limpei. Você entende o que eu quero dizer? Se você coloca na sua cabeça, por mais louco que seja o meu pensamento, que foi bem mórbido ali, mas eu pensei assim, eu vou falar, pra vocês verem tanto de quando a gente fica meio pirado com algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Cara, e se eu fizer essa cirurgia, se não der certo, eu não voltar? Quem ficar aqui, coitado, não vai nem entender o que tá na minha mesa. Gente, olha o raciocínio louco. Mas eu consegui limpar a mesa. E limpei e não tinha mais nada. O que pôde passar para outra pessoa, que no caso é delegar, eu consegui delegar. Eu voltei da cirurgia com atividades novas a partir de então. Então, vamos colocar uma meta. Não precisa ser amanhã, mas tente até o final da semana que vem. Limpa, nem que seja 50% das coisas que estão ali, ó, na tua cabeça. Seja uma conta que você precisa resolver, seja o seu guarda-roupa que você precisa arrumar. Tenta ver aquilo que todo dia você fala, putz, podia ter já arrumado isso, podia já ter terminado isso. Vamos dar essa meta até o final de sexta-feira. Com isso, vocês vão perceber que vocês dando essa meta e essa importância para essa atividade, vocês vão começar a conseguir realmente ser mais produtivos
e aí as coisas vão começar a deslanchar um pouco mais. Tá bom, gente? Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Segunda-feira, 8h30 da noite, convido vocês para a live, que aí a convidada vai ser a Natasha. É feriado, é dia 12, né, de outubro, mas vai ser assim um encontro maravilhoso para quem quer entender mais os seus perfis comportamentais e como ser mais produtivo a partir disso, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso para todos vocês e até mais!